tá, irmãos? Que é o nosso mês de agosto. Elu, tá? E-L-U-L, que é o nosso mês de agosto. Está em Neemias, capítulo 6, versículo 15. O sétimo mês do calendário judaico é Etemim, ou Tisri, que é o mês de setembro. Amém? Do nosso mês de setembro, que é o 13º e o 14º turno. 1 Reis, capítulo 2, 8, versículo 2. O nosso mês de outubro, que é o 8º mês no calendário judaico, o nosso é o 10º, é o mês de Bu, Beuel. O 8º mês no calendário judaico é o mês de Bu. Está escrito aonde? 1 Reis 6, 38. Vamos dar uma olhadinha nessa. 6:38. 6:38. Reis 6:38. O sétimo mês está em qual reis também? Qual é o mês? Hein? O sétimo mês. O sétimo mês é o mês de Etemim ou Tisri, que é o mês de setembro nosso. 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. 6:38. Que diz o seguinte: e no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês o quê? 8º. Amém, irmãos? Se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Então está dizendo aqui que o 8º mês é o mês de Bu. Amém? No calendário judaico. No nosso calendário é o mês de outubro. Amém? Então está bem correto, bem certinho o nome dos meses, é porque a hora não me permite. O 9º mês do calendário judaico é o mês de Xisleu, que é o nosso mês de novembro. Amém? Isso está lá no livro de Esdras, capítulo 10 e versículo 9. Também Zacarias, capítulo 7. Xisleu, ou Quisleu, em algumas Bíblias. Certo? É o mês de Quisleu, que é o nosso mês de novembro. O 10º mês do calendário judaico é o mês de Tebete, que é o mês de dezembro do nosso, né? Esdras, capítulo 2, versículo 16. O 9º mês do calendário judaico é o mês de Sebate, que é o mês de janeiro. É o 11º mês do calendário judaico. E o 12º mês do calendário judaico é o mês de Adar, que é o mês nosso, fevereiro. Então, o primeiro mês do ano no calendário judaico é o mês de março. Amém, irmãos? Se o 12º mês é fevereiro, qual é o primeiro mês depois do mês de fevereiro? O que é que vem depois de fevereiro? Março. Amém? E o mês de março, o nome dele é Abib, ou Nisan, que nós lemos que ele disse: esse vos será o primeiro mês do ano. Amém? Então, se nós contarmos março como o primeiro mês do ano, o turno de Abias, que é o 8º turno, caiu quando? Na segunda quinzena de junho. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? É só contar de novo. Março é o primeiro mês. Cada mês tem 2 turnos de 15 dias. Então, março, 2 turnos. Abril, 2 turnos fazendo 4. Amém? Maio, 2 turnos fazendo 6. E em junho, mais 2 turnos formando 8. E o 8º cai na segunda quinzena. Amém? Agora vamos voltar lá para Lucas, capítulo 1. Nós já descobrimos qual foi o mês que Zacarias estava no templo. Amém, irmãos? Amém. Descobrimos qual foi o mês que Zacarias estava no templo. Turno de Abias, mês Tamuz, que é o mês de junho. Agora vamos ver o versículo, nós já lemos o versículo 5, vamos ler o versículo 8 e 9. E aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma qual?
Abias, 8º turno. Amém? Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, pondo-se em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Amém? Vamos adiantar aqui na leitura. O anjo faz a anunciação do nascimento de João Batista. Tá certo, irmãos? Agora vamos passar lá para o versículo 19. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhando-se de que também se demorasse tanto no tempo, e saindo ele não podia falar. Amém, irmãos? Versículo 24. E depois daqueles dias, que dias? Que terminou seu turno. Amém? Segunda quinzena de junho. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, quer dizer, engravidou. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir a minha vergonha, o meu apróbrio entre os homens. Amém? Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver a anunciação de Jesus. Tá certo? Então nós vemos o que? Qual foi o mês então que Isabel, esposa de Zacarias, engravidou? Logo depois que terminou o turno do sacerdócio de Zacarias. Se o turno do sacerdócio de Zacarias era na segunda quinzena de junho, ou ela engravidou no final da quinzena de junho, ou na primeira quinzena de julho. Amém, irmãos? Logo depois que terminou os seus dias, ela o quê? Engravidou. Logo depois do final de junho, vem que mês? Julho. Diga, meu querido. Se ele estava exercendo na segunda quinzena, então ele só saiu depois do dia 30, né? Isso. Então, possivelmente, ele engravidou realmente no começo de julho. Vamos contar como sendo a primeira quinzena de julho, mas não era proibido o sacerdote coabitar com a sua esposa enquanto estava fazendo o seu turno, não, viu? Glória a Deus. Enquanto estava cumprindo o seu turno, não. Agora nós vamos ver o seguinte, versículo 36. Vamos ver o 31 para todo mundo entender. 30. Disse então o anjo a Maria: não temos, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará luz, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria: como se fará isso, visto que eu não conheço varão, homem? E respondendo o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Amém? Isabel estava com quantos meses de grávida? 6. Vamos fazer as contas? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Qual foi o mês da anunciação de Jesus? Dezembro. Se alguém quiser fazer alguma confusão, vamos colocar a primeira quinzena de janeiro. Amém? Amém. Maria então foi anunciada quando Isabel estava com quantos meses? 6. O anjo acabou de dizer: aquela que era estéril, agora já está com quantos meses? 6.
Maria concebeu. Amém, irmãos? Concebeu. E logo depois disso tem a narrativa da visita de Maria a Isabel. E ela chegou lá, Isabel estava com 6 meses, né? E Maria já estava grávida. Aleluia. É tanto que quando ela faz a saudação a Isabel, o menino salta no ventre, que é João Batista, de Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo e faz uma profecia. Jesus já estava sendo gerado no ventre de Maria. Então Jesus começou a ser gerado no ventre de Maria quando Isabel estava com 6 meses. E ela engravidou em que mês? Em julho. Amém? Então em dezembro ela estava com 6 meses. Agora conte o tempo de uma gestação a partir daí. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando foi que Maria completou 9 meses? Em setembro. E como tem aquela descoberta da ciência que a criança pode nascer ou 10 dias depois ou 10 dias antes, amém, irmãos? Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, última semana do mês de setembro. Glória a Deus. Os irmãos já tinham ouvido isso? Não. Não? Os irmãos querem cantar? Quer cantar? Isso no nosso calendário, né? É, isso. No calendário deles. No calendário deles, Jesus nasceu, né, no 7º mês. No calendário judaico, que é no mês de Etnim ou Tisri, que é o nosso mês de setembro. E se você for atrás, a festa dos tabernáculos acontecia em que mês? No 7º mês. Na última semana. Foi quando Maria já estava com 9 meses. Tem possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro? Amém, irmãos? Então qual foi o mês do nascimento do Messias? Setembro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então como é, irmãos, que nós podemos admitir, aceitar, participar dessa festa, dessa data pagã do dia 25 de dezembro, do qual eles colocaram como data do nascimento de Jesus? Os irmãos sabem que essa data do dia 25 de dezembro já existia muito antes de Jesus nascer. Era a comemoração do nascimento do sol. Amém, irmão? Que era adorado como Deus Sol. Tá certo, irmão? Então essa comemoração, ela era muito forte, ela já existia. Então como a Bíblia não diz a data do nascimento de Jesus, a não ser que faça só uma pesquisa dessa, eles pegaram e, porque o pagão não aceitava largar essa data dessa festa que já existia, a festa do Deus Sol. Então eles trouxeram o nascimento de Jesus e colocaram na mesma data da adoração do nascimento do Deus Sol. Como não tinha data do nascimento dele, então eles colocaram como dia 25 de dezembro. Mas isso é uma coisa da Babilônia, irmãos. Essa data é pagã, essa data é idólatra. Amém, irmãos? Essa data não foi criada, não está na Bíblia. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Era uma coisa, aí eu lhe chamo aqui a atenção para o contexto. Faz parte da Babilônia comercial. Porque, meus queridos irmãos, será que existe um grande comércio sendo movimentado no mundo todo ao redor dessa data? Sim ou não? Sim. O dia de quê? Que ele chama o dia do Natal. Desde novembro
veículos de comunicação, das promoções e chamando o povo para gastar dinheiro, para comprar roupa, para dar presente, para fazer muita coisa na data do Natal. Não é uma data comercial, sim ou não? Alguém se lembra, pelo menos, se ele tivesse nascido no dia 25 de dezembro, alguém se lembraria pelo menos do aniversariante? Não. A figura central dessa festa deixou de ser Jesus e passou a ser o tal do Papai Noel. Não é verdade? Que na verdade a figura do Papai Noel, ela foi criada através de um homem chamado, um bispo católico chamado Nicolau, que no dia do seu aniversário, que era o dia 6 de dezembro, ele secretamente presenteava 3 jovens que eram muito pobres, 3 crianças muito pobres. E isso começou a se tornar uma tradição, presentear alguém na data do aniversário do São Nicolau, que era no dia 6 de dezembro. Mas para a coisa ficar muito bem incrementada dentro de uma única data comercial, eles transferiram a data do dia 6 de dezembro, dia do aniversário de São Nicolau, para o dia 25. Aí juntou tudo num bolo só e foi criada então essa data, segundo eles, nascimento de Jesus, o dia do Papai Noel, dia de distribuição de presente e toda essa festividade que nós conhecemos. É uma data pagã, é uma data idólatra, é uma data da Babilônia comercial, porque gira em torno de comércio de muito lucro. Não é verdade, irmãos? E o que é que nós estamos fazendo comemorando o Natal? Existe ou não existe ainda vínculos, ligações para serem quebradas entre as igrejas evangélicas e a Babilônia, a grande meretriz? Aí eu volto a dizer, versículo 4: aprenda, povo de Deus, pela palavra de Deus, assim diz o Senhor, sai dela, povo meu. Amém, irmão? Amém. Existem peças dentro das igrejas dia 25 de dezembro. Existe igreja que coloca até árvore, né, de Natal. Árvore de Natal. Meu irmão, eu tenho aqui um estudo que fala sobre árvore de Natal, que fala sobre as guirlandas, que são aquelas coroas enfeitadas com bolas. Tudo aquilo ali tem simbologia dentro do paganismo, irmãos. Amém, irmãos? E é uma coisa, eu já congreguei numa igreja que na data do Natal colocaram lâmpadas piscando no altar, no culto. E eu queimei ruim, as irmãs ficaram com raiva de mim. Mas depois ficou tudo bem. Amém? Então, meus queridos irmãos, existe ou não existe ainda vínculos? Na próxima quarta-feira eu vou falar de outro. Sabe qual é? Outra herança babilônica que nós herdamos e ainda está no nosso meio. Chama-se dependência sacerdotal. Dependência sacerdotal. Hoje está mais forte do que antes. Por quê, irmão? Porque na Babilônia o povo não é nada. O povo não tem nada, não tem acesso a Deus, não tem nada. Só o sacerdote é que é o homem de Deus. Só o sacerdote é que vai a Deus. O sacerdote é a figura central da religião. E o que está acontecendo conosco hoje? Não é verdade, irmãos? Está se criando uma figura ao redor dos pastores, como se eles fossem o grande sacerdote, os únicos que têm acesso ao Pai. O sacerdote, o meu pastor, vai pegar o meu pedido e vai levar para o monte. Querer que se eu subir o monte eu estou mais perto de Deus? E aquele pedido que está no papel, eu não podia orar não, e pedir com a minha própria boca? Como diz lá na palavra de Deus, quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Não é assim que está escrito? Mas está sendo criado hoje uma grande dependência sacerdotal, irmão. Como se o povo não tivesse acesso ao Santo dos Santos, como se o véu não tivesse sido rasgado. São os grandes homens. Quando aquele homem ora, o povo não sabe orar, não. E qual é a diferença de uma oração feita no monte
quarto lá na minha casa? Irmãos? Então foram sendo criados, sabe, irmãos, hoje, essa dependência sacerdotal, essa figura super-humana ao redor dos pastores, dos sacerdotes, sabe, é o cara, ele que ora, ele que leva, ele que vai, o cara sobe um monte com o meu pedido, os meus sonhos vão ser realizados. Onde é que está escrito isso? Canto nenhum. Por que ele é mais do que os outros? Deus vai ouvir ele, não vai ouvir a mim. Não é verdade? Quando Jesus teve contato com aquela mulher lá em Samaria, ela disse o seguinte: olha, aqui dizem que se adora a Deus aqui no Monte Gerizim, aqui em Samaria. Já os judeus dizem que se adora a Deus lá em Jerusalém, porque o templo está lá. Jesus disse: nem aqui nem lá. Os verdadeiros adoradores do meu Pai adorarão em espírito e em verdade em qualquer lugar. E é esses que o Pai procura como adorador. Aleluia. Nem é no Monte Sinai, nem é no Monte Sião. É aonde Deus encontrar um adorador. Aí foi sendo criada essas coisas. Isso chama-se, sabe de quê? De retorno à Babilônia. Amém, irmãos? Amém. Você sabe por quê? Porque isso dá lucro. Porque isso gera dinheiro, irmãos. Me dê o seu pedido, que eu vou subir o monte. Eu vou subir o monte. Se eu subir o monte, eu estou mais perto de Deus, é? Se eu ficar embaixo do monte e orar, Deus não ouve, não, só ouve se eu ficar lá em cima. Aí eu levo o pedido para cima do monte. E aquele pedido que está dentro daquele envelope, eu não podia orar não em casa? Por que tem que ser daquele jeito? Não, mas coloque tanto que o seu pedido vai ser atendido. Aí Deus está lá na caixa registradora. Quanto foi aí, menino, o pedido aí? Rapaz, foi 3 minutos, eu vou atender, bota aí na lista. O que é isso, meu irmão? Não existe não, isso é enrolação. Isso está sendo criado em dependência sacerdotal, mas isso é coisa para quarta-feira que vem. Hoje nós descobrimos o mês do nascimento de Jesus. Setembro, festa dos tabernáculos. Não foi em dezembro, impossível ser em dezembro, porque a partir de novembro começa o inverno judaico e jamais o rei daria uma ordem para que fosse feito um censo no período de inverno. O povo não teria como viajar até as suas cidades, porque o inverno é pesado, é muito frio. Jamais haveria pastores com ovelhas no campo durante o período do inverno. O inverno é novembro, dezembro. Então muitas evidências, muitas coisas, tudo isso é inventado, tudo isso é coisa da grande Babilônia. E eu digo de novo para encerrar: sai dela, povo meu. Amém. Amém? Então que Deus abençoe meus amados irmãos. E dentro do assunto até da próxima quarta-feira que vem, se o Senhor Jesus não arrebatar a sua boca. Amém.